Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Estamos iniciando a terceira semana de aulas online do segundo bimestre e na nossa primeira aula dessa semana nós vamos falar a respeito da potenciação de números racionais, certinho? Então lembram que na semana passada nós estudamos as 4 operações envolvendo números racionais. Falamos da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão, ok? Agora, nessa semana, nós vamos trabalhar as outras duas. Vamos falar da potenciação e depois da radiciação, da raiz quadrada. Belezinha? Bom, para a gente recordar, né, os números racionais são todos os números que nós podemos escrever em forma de fração, beleza? E potenciação nada mais é que uma multiplicação sempre do mesmo fator. Por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é uma potência, 3 elevado à quarta potência, certo? Vamos imaginar o seguinte problema. O Joãozinho vai começar a treinar, né? Quer ser um atleta, né? Ele quer praticar atletismo. Então ele começa caminhando, né? Na primeira semana, ele vai caminhar ali 2 quilômetros, certo? Então na primeira semana ele caminha 2 quilômetros. Aí o treinador dele fala assim, a cada semana nova, você vai dobrar a distância que você caminha, tá? Então, primeiro ele vai começar caminhando para depois começar a correr. Então, na segunda semana, ele vai percorrer o dobro da distância, não vai? Então, após uma semana, a distância que ele vai percorrer vai ser o dobro. O dobro de 2 é 4, ok? Repare que para obter esse 4, eu estou fazendo o quê? 2 vezes o número 2, ok? Certinho? Na terceira semana, o Joãozinho vai percorrer o dobro da semana passada. O dobro de 4 é 8. Então, o Joãozinho vai correr aqui 8 quilômetros. Repare que para eu obter esse 8, eu fiz 4 vezes 2, né? Ou ainda, eu posso pensar 2 vezes 2 vezes 2 de novo. Então, aqui, ó, a gente está sempre multiplicando por 2 a distância inicial, porque ele vai sempre dobrar a distância que ele percorre. Na quarta semana de treinos, o Joãozinho já vai estar percorrendo 16 quilômetros. 16 é o dobro de 8, que eu posso estar escrevendo como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Bom, vamos recordar agora. Lembra que quando nós temos uma multiplicação sucessiva dos mesmos fatores, nós podemos abreviar essa multiplicação por uma potência. Então, 2 vezes 2, eu posso substituir por 2 elevado à segunda potência, né? Porque está repetindo 2 vezes, ou 2 ao quadrado. Aqui esse 2 que está sozinho, eu posso colocar como 2 elevado a 1, porque ele só apareceu uma única vez. E esse 2 vezes 2 vezes 2? Bom, aqui eu posso substituir por 2 elevado a 3. E o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu posso substituir por 2 elevado a 4. Então, 2 elevado à quarta potência é igual a 16, certo? Bom, mas o que isso tem a ver com números racionais? O 2 em si, ele já é um número racional, porque eu posso escrever o 2 na forma de fração. Então, se eu trocar esse 2, por exemplo, pela fração 10 quintos, aqui ficaria 10 quintos elevado a 1, depois 10 quintos elevado a 2, depois 10 quintos elevado a 3 e 10 quintos elevado a 4. Então, perceba que agora a gente tem uma potenciação onde a base é um número racional, né? Uma fração. Então, a partir de agora, é isso que nós vamos estar estudando. Números, potenciação com números racionais, sendo que esses números racionais podem aparecer em forma de fração ou na forma decimal. Pessoal, agora vamos pensar de maneira parecida no problema do Joãozinho. Só vou trocar as informações. Nosso problema agora é o seguinte, ó. Imagine que o Joãozinho vai começar lá o treinamento dele, mas ao invés de percorrer 2 quilômetros,
ele vai começar percorrendo 1,5 km. Ok? Então ele vai, primeira semana, todos os dias da primeira semana, ele vai andar 1,5 km. E aí ele não vai dobrar a quantidade que ele percorre. Ele vai multiplicar por 1,5 vezes. Então, se no primeiro dia ele andou 1,5 km, na primeira semana, na segunda semana ele vai multiplicar essa quantidade por 1,5 vezes. Então, ele percorreria 1,5 vezes 1,5, que daria aqui, ó, 2,25 km. Tá? Então, na segunda semana, a distância que ele iria percorrer era essa. Depois, ele vai multiplicar por 1,5 vezes de novo. Então, ele vai pegar o 2,25 multiplicar por 1,5. Ou ainda, 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Que eu não sei de cabeça quanto dá, tá? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Vamos lá. 1,5 ao cubo dá 3,375. Então, essa seria a distância que ele iria percorrer na terceira semana. E na quarta semana, ele ia pegar essa distância, multiplicar por 1,5 de novo. Então, 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Que ia dar um total de 5,0625. Certo? Agora, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero mostrar para vocês que a base da potência ela pode ser um número racional, seja na forma de fração, como nós tínhamos visto, com 10 quintos, seja na forma de número decimal. Porque aqui, ó, quando a gente tem 1,5 vezes 1,5, nós temos 1,5 elevado ao quadrado. Quando eu tenho apenas 1,5, é 1,5 elevado a 1, certo? 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 é 1,5 elevado a 3. E esse último nada mais é que 1,5 elevado a 4. Beleza? Então esse vai ser o conteúdo de estudo dessa primeira aula. Potenciação envolvendo números racionais. Percebam que a definição continua sendo a mesma, né? Não importa se o número é racional ou se ele é número natural. Potenciação sempre é uma multiplicação sucessiva de fatores iguais. Certinho? Vamos lá para fazer alguns exemplos agora? Nessa primeira sequência de exemplos, gente, nós vamos fazer o quê? Ó? Calcular algumas potências que têm base com números racionais. Né? As bases aqui estão na forma de fração ou na forma decimal. Não importa se a base é positiva ou negativa, certo? Lembra que nós já sabemos multiplicar números positivos por negativos e vice-versa. Agora, tem um detalhe importante. Nessas potenciações, os expoentes, ó, são números positivos. Então, a gente só está trabalhando com expoente positivo por enquanto, tá? Por enquanto, expoentes positivos. Ok? Daqui a pouco eu vou fazer exemplos com expoentes negativos. Bom, o que é 5 meios elevado à quarta potência? 5 meios elevado à quarta potência nada mais é que 5 meios vezes 5 meios vezes 5 meios vezes 5 meios. Certo? Então, estou pegando a base, que é 5 meios, e repetindo ela 4 vezes. Agora, eu devo multiplicar, né? Para eu multiplicar isso aqui, ó, multiplicar frações é muito simples, né? É só fazer o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Bom, 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. 125 vezes 5 dá 625. Certo? E aqui, ó, o de baixo vezes o de baixo, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, deu 625 16avos, certo? Repare que eu poderia ter calculado 5 elevado à quarta, que dá 625, e depois ter calculado 2 elevado à quarta, que dá 16. Aliás, essa é uma propriedade das potenciações, que nós vamos ver também ainda nessa aula. Gente, aqui, ó, menos 2 terços ao quadrado. O que é menos 2 terços ao quadrado? É você pegar a base, que é o menos 2 terços, e repetir ela 2 vezes. Então, é menos 2 terços vezes menos 2 terços.
Repare que nessa aqui, onde a base é negativa, eu coloquei parênteses. E naquela base que era positiva, eu não coloquei. Por quê? Por causa do sinal, né? Se eu não colocar o parênteses, vai ficar um sinal de vezes e um sinal de menos juntos. Então, a gente usa o parênteses sempre que a base for negativa. Vamos calcular isso aqui, ó. Como é que eu multiplico menos 2/3 por menos 2/3? Bom, vou pegar o numerador, multiplicar pelo numerador. 2 vezes 2, 4. Então, põe o 4 aqui. Vamos multiplicar o de baixo agora. 3 vezes o 3 dá 9, não dá? Então, coloco o 9 aqui embaixo. E os sinais? Falta fazer o jogo de sinal, né? As regrinhas de sinais continuam valendo. Na multiplicação, menos vezes menos dá mais, né? Então, ficou 4/9 positivo, certo? E nesse caso aqui, em que a base é um número decimal, 3,2 ao quadrado. Bom, 3,2 ao quadrado nada mais é que 3,2 vezes 3,2, certo? Nós já sabemos como se faz esse tipo de multiplicação. Basta ignorar a vírgula, né? Imaginar aqui, ó, 32 vezes 32. Depois a gente coloca a vírgula no resultado. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Esse 3 que vale 30 começa com 0, né? 3 vezes 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Somando aqui, deu 10.024, né? Vamos dizer assim. Como nós tínhamos duas casas decimais, vai lá no resultado, conta duas casas e põe a vírgula. Então, daria 10,24. Certo? E no último exemplo, que nós temos menos 1,2 elevado a 3. A mesma coisa. Menos 1,2 elevado a 3, ó, repare que a base é negativa. Se a base é negativa, eu vou fazer o uso do parênteses. Então, é menos 1,2 vezes menos 1,2 vezes menos 1,2. E aí, quanto vai dar isso? Como é que eu multiplico? Bom, aqui eu posso ignorar a vírgula e fazer 12 vezes 12 vezes 12. Vamos lá, ó. 12 vezes 12 dá 144. 144 vezes 12, deixa eu fazer a conta aqui, é igual a 1728. 1728. Mas esse é o resultado final já? Não, porque tá faltando colocar o que aqui? A vírgula, né? Na nossa multiplicação, nós tínhamos 3 casas decimais. 1, 2, 3. Conta 3 casas, 1, 2, 3, põe a vírgula. Então dá 1,728. Ok? E o que mais que está faltando a gente fazer aqui ainda? O estudo do sinal, né? Aqui era negativo vezes negativo, dá positivo. Positivo vezes negativo, dá negativo. Então, o resultado dessa potência é um número negativo, é menos 1,728. Ok? Talvez alguém esteja se perguntando, professor, eu posso transformar a fração em número decimal antes de calcular a potência? Ou, ao contrário, transformar o número decimal em fração para depois calcular a potência? É isso que eu vou trabalhar com vocês agora. Então, eu coloquei aqui, ó, menos 0,5 ao quadrado. Bom, o que é menos 0,5 ao quadrado? É menos 0,5 vezes menos 0,5. Repare que eu estou colocando a base, né, entre parênteses, porque ela é negativa. Bom, para eu fazer essa conta, eu posso ignorar a vírgula e fazer 5 vezes 5. Bom, 5 vezes 5 dá 25. Só que agora eu tenho que contar as casas decimais, né? Eu tinha aqui, ó, uma casa decimal, duas casas decimais. Vou contar duas casas e colocar a vírgula. 1, 2, a vírgula vem aqui, né? Então, eu acrescento um zero aqui à esquerda, vai ficar 0,25. Menos com menos, menos vezes menos, dá mais. Tá? Então, deu 0,25 positivo. Meio vezes meio dá 0,25. Bom, mas e se eu tivesse transformado esse número decimal em fração? Como é que eu transformo mesmo? Então, ó, se eu tenho uma casa decimal, então no denominador vai ficar o 10, né?
Então, 0,5 é o mesmo que 5 décimos, certo? Copia o número que está aqui, né? 0,5, não precisa do zero. Uma casa decimal é o 10. E tinha o sinal de menos aqui, então ficou menos 5 décimos ao quadrado. Então, nós transformamos, né, o número decimal em fração. Agora eu vou calcular essa potência. Menos 5 décimos ao quadrado é menos 5 décimos vezes menos 5 décimos. Bom, vamos lá. Ó. Se eu multiplicar o de cima com o de cima aqui, 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 5, 25. E olha que eu multiplicar o de baixo. 10 vezes 10 vai dar 100. Então, e menos vezes menos fica mais, né? Chegamos ao resultado de 25 centésimos. 25 centésimos é o mesmo que está escrito aqui. 0,25 e 25 centésimos representam a mesma quantidade? Representam, só estão escritos em formas diferentes. Então, respondendo à pergunta, eu posso transformar uma fração em número decimal e depois calcular a potência? Ou o contrário, né? Posso transformar o número decimal em fração para depois calcular a potência? Claro que sim. Tá? Aí fica a critério de cada um de vocês. Quem gosta mais de trabalhar com frações, transforma em fração, depois faz o cálculo da potência. Quem prefere trabalhar com números decimais, transforma a fração em decimal e faz o cálculo da potência. Certo? Dúvida disso aí? Acho que não, né? Bom, e quando eu tiver potências com expoente 0 ou 1? Aí eu tenho que lembrar da regrinha, né? Todo número elevado a 0 dá 1. Tá? Qualquer número que eu elevar a 0 sempre vai dar 1. Então, 15 quartos negativos elevado a 0 dá 1. E 0,2 elevado a 0 também dá 1, certo? Tem até uma musiquinha, né, que fala assim: todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0, todo número elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Hey! Né? Então, mais ou menos isso a musiquinha. Para não esquecer, tá? Todo número elevado a 0 é igual a 1. E se eu tiver um número elevado a expoente 1? Bom, todo número elevado a expoente 1 vai dar ele mesmo, certo? Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, 2 terços elevado a 1 dá 2 terços. E menos 5,8 elevado a 1 dá menos 5,8. Ok? Dúvidas isso aí? Creio que não. Então, vamos avançar agora, tá? Até agora, nenhuma novidade para nós. Só mudamos a base, que nós estávamos acostumados com números naturais aqui na base, ou números inteiros, e agora nós temos números racionais na base. Mas as ideias de potenciação continuam as mesmas, beleza? Vamos avançar vendo propriedades e expoentes negativos. Olha só o que apareceu aqui na letra. Potências com base com números racionais, né, frações. Só que olha o expoente, né? Vamos destacar o expoente. O expoente dessas potências, eles são negativos. É a primeira vez que nós estamos vendo isso. Potenciação com expoente negativo. E agora, como é que eu resolvo isso? Eu coloquei um esqueminha aqui, ó, para a gente chegar a uma conclusão juntos. Nós sabemos que 2 elevado à terceira potência, 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá 8, né? 8. Sabemos que 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. E 2 elevado a 1, 2. Bom, vamos concluir o seguinte. Vamos colocar aqui. Sabemos também que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, vamos analisar o que está acontecendo. Repare que conforme o expoente vai diminuindo uma unidade, 3, 2, 1, 0. O que vai acontecendo com o resultado? Vai sempre sendo dividido por 2. Vocês conseguem observar isso? Dá para perceber essa relação? Conforme eu diminuo uma unidade no expoente, o resultado da potência vai sendo sempre a metade do resultado anterior. Estou sempre dividindo por 2.
O 4 é a metade do 8, 2 é a metade do 4, 1 é a metade do 2. Bom, e se eu continuar diminuindo os expoentes? Se eu estou no 0 e vou diminuir 1, eu vou chegar lá no expoente negativo, não vou? Menos 1. E o que vai acontecer com o resultado? O resultado vai ser a metade de 1. Qual que é a metade de 1? Metade de 1 é meio, né? Então, repare só aqui. 2 elevado a menos 1 é igual a meio, ok? E o 2 elevado a menos 2, ó. Estou continuando diminuindo o expoente. Estou no menos 1. Se eu diminuir 1, vai ficar menos 2 no expoente. O que vai acontecer com o resultado? O resultado vai ser a metade de meio. Bom, a metade de meio é 1/4, tá? Então, conforme eu vou diminuindo os expoentes, os resultados que eu obtenho vão ficando cada vez menores, né? Até virarem fração. Beleza? Agora, mais um detalhe importante, ó. Esse 1/4 que está aqui, ó, ele pode ser escrito como 1/2 ao quadrado. Só um minuto para eu consertar aqui, tá? Então, ó, esse 1/4, ele pode ser escrito como 1/2 ao quadrado. 1/2 ao quadrado não é 1/2 vezes 1/2, que dá 1/4, certo? 1/2 vezes 1/2 igual a 1/4. E esse 1/4 não é o resultado de 2 elevado a menos 2? Não é isso? Então, ó, repare que 2 elevado a menos 2 tem o mesmo resultado que 1/2 elevado a 2. Mais um detalhe importante, ó. 2 elevado a menos 2 eu posso escrever na forma de fração. 2 inteiros é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então, agora, olha bem a igualdade que nós chegamos. Nós temos aqui, ó, que 2 sobre 1 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 2 elevado a 2. Parece confuso, mas isso é muito útil para nós. Repare que 1 sobre 2 é o inverso de 2 sobre 1, né? É como se você invertesse, ok? E quando você tem essa inversão na base, o que acontece com o sinal do expoente? Muda, né? Passa de menos para mais. Então, é dessa maneira que nós vamos trabalhar com potências que têm expoente negativo, tá? A gente vai inverter a base e aí o expoente vai trocar de sinal. É mágica? Não, não é mágica, né? Nós deduzimos isso. Isso foi deduzido aqui, ó. Fomos diminuindo os expoentes até ficarem negativos e fomos observando os resultados. Chegamos a essa conclusão, que quando a gente inverter a base, o sinal do expoente vai ter que mudar, tá? Fiz aqui um exemplo com potência de base 2, mas qualquer outra potência que eu fizer vai ser válida essa relação. Então, na prática, ó, como é que eu calculo 3/4 elevado a menos 1? Eu inverto a base, inverter a base é trocar, né? Numerador com denominador. Vou trocar, vai ficar 4/3. E o que acontece com o sinal do expoente? Vai mudar, vai ficar 1 positivo. Quanto é 4/3 elevado a 1? 4/3 elevado a 1 é 4/3. Tá? Então vamos lá. Ó. 3/4 elevado a menos 1 é igual a 4/3. Por quê? Porque quando o expoente é negativo, nós devemos inverter a base, né? Ó, inverte aqui o 3 com o 4 e o expoente passa a ficar positivo. Beleza? E aí potência com expoente positivo a gente sabe fazer. O que é menos 5/4 elevado a menos 2? Como é que eu vou calcular essa potência com expoente negativo? Eu vou inverter a base, não vou trocar o sinal dela, tá? Vai ficar menos 4/5. E aí o que acontece com o sinal do expoente? Passa a ser positivo. Então vai ficar menos 4/5 elevado a 2. Certo? O que é menos 4/5 elevado a 2? É menos 4/5 vezes menos 4/5. Vai dar 16/25 positivo, né? Porque menos vezes menos vai ficar mais. Ok? Então, olha só. Menos 5/4 elevado a menos 2 vai dar 16/25. Por quê? Porque quando o expoente é negativo, nós devemos inverter a base, né? Inverte o 4 com 5 e troca o sinal só do expoente, tá? Da base não, só do expoente. E aí fica uma potência com expoente positivo e a gente consegue calcular. Então, bateu o olho na potência.
Viu que o expoente é negativo, o que você vai fazer? Vai inverter a base e ao inverter a base, vai deixar o sinal do expoente positivo. Aí fica tudo em casa, tudo simples e fácil como nós já estamos acostumados. Fechou? Dá só uma olhada nos exemplos que eu coloquei aqui, gente. Todos eles com expoentes negativos. Então, é o que eu falei há 5 segundos atrás, né? Você olhou para a potência, você viu que o expoente dessa potência é um número negativo, você já tem que pensar, expoente negativo, eu inverto a base. Pronto, tá? Então lembra disso. 2/3 elevado a menos 4, você vai inverter a base, vai trocar a posição do 3 com 2. Então vai ficar 3/2. E o que acontece com o sinal do expoente? Passa a ser positivo. E agora a gente cai numa potência que nós sabemos calcular. Potências com expoente positivo é fácil, né? 3/2 elevado à quarta, não precisa de parênteses aqui não, tá? É 3/2 vezes 3/2 vezes 3/2 vezes 3/2. Bom, multiplicando em cima primeiro. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, e 27 vezes 3 dá 81. Multiplicando embaixo agora. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 2 é 16. Então, o resultado de 2/3 elevado a menos 4 é 81/16, certo? E os 5/4 elevado a menos 2? Bom, de novo, né? Bati o olho, vi que o expoente é negativo, o que eu devo fazer é inverter a base, né? Vou trocar o 4 com 5 de posição, vai ficar 4/5. O sinal do expoente passa a ser positivo, então ficou 4/5 ao quadrado, que é 4/5 vezes 4/5. 4/5 vezes 4/5. Vamos complicar um pouquinho, ó. E se fosse negativo aqui, né, na base? Ia ficar menos 4/5, porque a base não troca de sinal, tá? Troca só o sinal do expoente. Aqui ia ficar menos 4/5 vezes menos 4/5, que ia dar 16/25. Beleza? Menos vezes menos dá mais. Bom, e se eu tiver uma potência agora, onde a base é um número decimal? Como é que eu vou inverter o número decimal? Dá para inverter? Não dá, né? Mas a gente sabe transformar número decimal em fração. Então a gente vai fazer isso, ok? Olhou para a potência, viu que o expoente é negativo? Lembra que tem que inverter a base. A base é um número decimal? Transforma em fração. 0,37, ó, eu vou copiar o 37. E embaixo do 37 eu coloco o 100. Por que o 100? Porque tem duas casas decimais, então fica o 100 e não o 10. Então ficou 37 centésimos elevado a menos 1. Bom, agora que eu transformei a base de número decimal para fração e o expoente continua sendo negativo, agora eu inverto essa base. Eu vou inverter a base. Vai ficar 137avos. Põe o 100 para cima, 37 para baixo. E esse 1? Bom, esse 1 agora passa a ser positivo. Inverteu a base, troca o sinal do expoente. Bom, todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então vai ficar 137avos. Ok? E nesse último exemplo, a mesma coisa. Você olhou para a potência, viu o expoente negativo, tem que lembrar de inverter a base. A base é um número decimal, passa para a forma de fração. 0,6 é a mesma coisa que 6 décimos. Copio o 6, uma casa decimal, coloco o 10 embaixo. Então 0,6 é 6 décimos. Ficou 6 décimos elevado a menos 2. Bom, o expoente ele é negativo. Então o que eu faço com a base? Inverte, né? Troca a posição do 6 com 10. Vai ficar 10 sextos elevado a 2. Bom, 10 sextos elevado a 2 é 10 sextos vezes 10 sextos. 10 vezes 10 dá 100 e 6 vezes 6, 36. Essa fração daria para simplificar, né? Daria para dividir em cima e embaixo por 4, ficaria 25 nonos, ok? Só mais um detalhe, ó. Por que a base, quando é fracionária, sempre está acompanhada de parênteses? Isso é importante, tá? Sempre que a base for uma fração, tem que ter parênteses. Porque se não tivesse parênteses, olha aqui, ó. Se eu não colocar esse parênteses, vai parecer que é só o 10 que está elevado ao quadrado.
e não o 10 sextos. Tá? Por isso que sempre que a base for uma fração, a gente escreve com parênteses, certo? Bom, para a gente finalizar a aula, falta estudar as propriedades de potenciação, certo? Vamos lá então, estudando essas propriedades agora? A primeira propriedade que nós vamos estudar, gente, ela diz respeito à multiplicação de potências que têm bases iguais. Então, multiplicação de potências de mesma base. Quando nós tivermos essa situação, ó, eu posso calcular essa potência, depois calcular essa outra potência e no final multiplicar os resultados. Tá? Eu posso proceder dessa maneira. Calcula uma potência, calcula outra e no final multiplica. Mas existe uma propriedade quando as bases são iguais. A propriedade diz o seguinte: você vai conservar a base que você já tem. Então eu vou manter a base. A base não é menos 1,9? Menos 1,9. E vou fazer o que com os expoentes? Eu vou somar os expoentes. Vou fazer 3 mais 4. Quanto que é 3 mais 4? Não é 7? Então vai ficar menos 1,9 elevado a 7. E aí eu vou calcular essa potência, tá? Essa única potência. Então vamos lá, mais uma vez. Para que serve essa propriedade? Muitas vezes ela facilita nosso cálculo. Aqui eu teria que fazer uma conta, que é 1,9 elevado a 3, uma outra conta, que é 1,9 elevado a 4, e uma terceira conta para multiplicar um resultado pelo outro. Ok? Agora, eu olhei para essas potências e eu vi que a base é a mesma, eu posso manter uma única potência de mesma base, certo? E somar os expoentes. 3 mais 4, 7. Lógico que essa soma eu posso fazer mentalmente, não preciso escrever ela aqui, tá? Só estou escrevendo para vocês saberem. E aí eu fico com uma única potência. Então o resultado dessa potência aqui é o mesmo resultado dessa expressão toda, certo? Então essa é a vantagem de você conhecer as propriedades. Se você não conhecer, vai reprovar de ano? Claro que não, porque você consegue calcular sem usar a propriedade. Só que dá mais trabalho, fica muito mais difícil e demorado, ok? Vou colocar depois na próxima propriedade um bom exemplo para você perceber isso. Vamos lá então. Nessa multiplicação aqui, ó, tem uma multiplicação de potências de mesma base, certo? 2 terços elevado a 5 vezes 2 terços elevado a menos 3. Se a gente for resolver isso pelo método mais demorado, a gente vai calcular essa potência, que vai dar 32,243 avos. A gente vai calcular essa potência aqui, que vai dar 27 quartos, 27 oitavos. Lembra que expoente negativo inverte base, né? E depois a gente tem ainda que multiplicar um resultado pelo outro. Pô, dá um trabalhão, né, fazer isso. Se eu lembrar da propriedade, né, bati o olho, vi que é uma multiplicação, que as potências têm bases iguais. O que eu posso fazer? Vou manter a base, que é o 2 terços, conservar a base ali, e vou somar os expoentes. Vai ficar 5 mais 3 negativo. 5 mais 3 negativo. Quanto que é 5 mais 3 negativo? Se eu tenho 5, aí eu gasto 3, fico com 2, né? Então dá 2 aqui, 2 terços elevado a 2. E olha que fácil que ficou. 2 terços elevado a 2 dá 4 nonos. 2 terços vezes 2 terços, 4 nonos. Então significa que toda essa expressão aqui de vezes tem o mesmo resultado que 2 terços ao quadrado, que é muito fácil de calcular. 4 nonos. Fácil, né? Um outro exemplo, ó. Vou colocar mais uma aqui, ó, para ficar mais complexo o negócio. 2 sétimos elevado a 10 vezes 2 sétimos elevado a menos 3 vezes 2 sétimos elevado a menos 2. Imagina você ter que calcular essas três potências e depois ainda calcular o resultado da multiplicação entre os seus resultados. Vou ficar meia hora aqui fazendo conta, né? Agora, se eu conheço as propriedades, eu sei que as potências têm bases iguais e que envolvem multiplicações. Então, eu vou manter a base, que é o 2 sétimos, e vou somar os expoentes. 10 mais 3 negativo, mais 2 negativo. Mais uma vez, tá? Você não precisa estar escrevendo essa soma de expoentes aqui. Dá para fazer mentalmente. Vamos lá, ó. Quando eu tenho números negativos,
com sinais iguais, eu somo eles, né? 3 negativo com 2 negativo dá 5 negativo. Aí vai ficar 10 menos 5. 10 menos 5 dá 5. Então ficou 2 sétimos elevado a 5. Aí o resultado dessa potência é o mesmo resultado dessa expressão inteira aqui. Tá? Eu não vou calcular aqui. 2 elevado a 5 daria 32, só que o 7 elevado a 5 tem que fazer na calculadora. De cabeça eu não sei. Mas enfim, é muito mais fácil você calcular uma única potência do que calcular 3 potências e ainda multiplicar esses resultados depois. Então essa foi a propriedade número 1, tá? Multiplicação de potências com bases iguais. Você conserva a base e soma os expoentes. Na apostila de vocês está tudo escrito bonitinho, tá, gente? Eu não vou escrever aqui porque minha louça é pequena. Mas tem toda essa frase, tá? Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Vamos lá para a segunda propriedade? A segunda propriedade, ela diz em respeito à divisão, tá? Divisão de potências que têm a mesma base. Então, de novo, tá? A gente está trabalhando com potências de bases iguais. Quando tiver uma divisão de potências com bases iguais, eu posso trabalhar da seguinte maneira. Eu vou manter a base, né, que é o 4,6. E no caso da divisão, eu vou subtrair os expoentes. Então vai ficar menos 2 menos 3. Tá? Então essa é a propriedade que envolve divisão de potências de mesma base. Bom, esse menos, quando ele antecede um outro sinal de menos, aqui a gente entende como o oposto, né? O oposto do menos 3 é o mais 3. Então isso aqui ficaria 4,6 elevado a menos 2 mais 3. Quanto que é menos 2 mais 3? Bom, menos 2 mais 3, menos 2 soma 3, fica com 1, né? A 4,6 elevado a 1. E todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, olha só, como é fácil a partir do momento que eu sei as propriedades, né? Imagina eu ter que calcular essa potência. Ó, pensa bem, vamos seguir o raciocínio. O expoente é negativo, né? Eu teria que transformar essa base em fração, inverter a base para o expoente ficar positivo e aí calcular essa potência. A mesma coisa eu teria que fazer aqui. Transformar essa base, que é decimal, em fração, inverter a base porque o expoente é negativo, calcular a potência e no final dividir um resultado pelo outro. Olha o trabalho que isso daria para mim, certo? Seriam muitas contas, sendo que eu posso trabalhar dessa maneira. Tá? A partir do momento que eu tenho potências de bases iguais, eu preciso lembrar que existem propriedades, tá, para isso, tá? E que facilitam muito a minha vida. Então vamos lá, ó. Nessa divisão de potências de bases iguais, o que eu fiz? Eu mantive a base e subtraí os expoentes. Só isso, encontrei o resultado com facilidade. Precisei ficar fazendo cálculos gigantescos? Não, tá? Foi muito mais simples. Olha essa daqui então, ó. 9 elevado a 37 dividido por 9 elevado a 35. Imagina você calcular 9 elevado a 37. 9 vezes 9, vezes 9, vezes 9, vezes 9, vezes 9, né? E depois o 9 elevado a 35 ainda. Quanto tempo você acha que você ia gastar para fazer todos esses cálculos? Mesmo com uma calculadora, no mínimo aí uns 40 minutos. Porque demora, gente, demora. A calculadora nem caberia no visor. Teria que ser um computador e dos bons, tá? Não qualquer um. Então, ó, com a propriedade, a gente consegue fazer isso aqui, ó, 5 segundos. Vamos lá, ó. Lembra que fração também é divisão, né? Pega o de cima, divide pelo de baixo. Então, 9 elevado a 37 dividido por 9 elevado a 35, eu vou manter a base, que é o 9, e vou subtrair os expoentes. Vai ficar 37 menos 35. Olha que fácil, né? 37 menos 35 dá 2. Então, ficou 9 elevado a 2, que é igual a 81. Então, viu como vai ficar muito mais fácil a partir do momento que eu conheço as propriedades? Vamos lá para a terceira agora, hein? Essa propriedade, pessoal, ela vai falar da potência dentro de uma outra potência. Então, é o que nós chamamos de potência de potência, ok? Pode olhar na apostila que tem exatamente esse nome, potência de potência. Bom, a potência de potência diz o seguinte: você tem que calcular o resultado de uma potência, que nesse caso é o menos 3,7 elevado a menos 2,
e o resultado que der você calcula elevado a 3. Então você vai fazer aí o cálculo de duas potências. Primeiro que está dentro aqui do colchete e depois usando o expoente que está fora do colchete, certo? Se eu souber as propriedades, eu posso pensar da seguinte maneira. Ó. Toda vez que eu tiver potência de uma potência, eu vou manter a base, e agora eu vou multiplicar os expoentes. Menos 2 vezes 3, certo? Bom, aí ficou que menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então vai ficar menos 3 elevado a 7, menos 3,7 elevado a menos 6. E aí o resultado dessa potência é o mesmo resultado disso tudo aqui, certo? O que é mais fácil a gente calcular? Uma única potência ou a gente calcular duas potências? Primeiro essa e depois a outra. É muito mais fácil calcular uma única potência, tá? Então as funções das propriedades são essas. Facilitar a nossa vida e não complicar, tá? Então é bom que eu conheça elas para ganhar tempo e agilizar o meu cálculo. Ó, 4/5 ao quadrado, tudo isso ao cubo. Aqui eu não tenho uma potência dentro de outra potência. Então como é que eu posso agilizar o meu cálculo? Eu vou copiar a base, que é o 4/5, e vou multiplicar os expoentes aqui, ó. Vou fazer 2 vezes o 3. Bom, 2 vezes o 3 não dá 6? Então ficou 4/5 elevado à sexta potência, certo? O que é 4/5 elevado à sexta potência? Vou calcular aqui rapidinho para mostrar como é mais rápido a partir do momento que eu tenho calculadora. 4 elevado à sexta potência dá 4.096 e 5 elevado à sexta potência dá 15.625. Então, deu 4.096 sobre 15.625. Tá? Então, é mais fácil calcular uma única potência do que eu ter que calcular duas potências. Essa é a ideia da terceira propriedade, potência de potência. Vamos lá para a quarta. Tá acabando, gente. E na última propriedade, nós temos aqui, ó, potências de produto ou de quocientes, tá? Reparem que a gente tem uma multiplicação que vai ser elevado a menos 2. E tem aqui uma divisão que vai ser elevado a 2. Então, eu posso calcular a multiplicação para depois encontrar o valor da potência. Posso calcular a divisão para depois encontrar o valor da potência. Ou então, eu posso usar a propriedade. A propriedade diz o seguinte, ó, que quando você tem na base da potência uma multiplicação, um produto, esse expoente aqui ele vale para os dois números. Então eu tenho que distribuir esse expoente quando tem uma multiplicação aqui, tá, gente? Não vale quando aqui for uma soma, muito menos quando for uma subtração. Essa propriedade só vale para multiplicação e para divisão, beleza? Então, ó, tem uma potência onde na base tem uma multiplicação. Então, eu posso distribuir o expoente. Isso aqui ficaria, ó, menos 0,5 elevado a menos 2, certo? Vezes 2 elevado a menos 2. Ok? Então, o expoente ele foi distribuído. Essa é a ideia da propriedade número 4. A mesma coisa aqui, ó. Tem uma potência e na base dessa potência tem uma divisão. Então, eu posso fazer o que com o expoente? Eu posso distribuir esse expoente. Jogar ele no 2,7 e aqui no 1,8. Então, aqui ficaria, ó, menos 2,7 elevado a 2 e 1,8 dividido, né, por 1,8 elevado a 2. Certo? Essa é a ideia da propriedade número 4. Você distribuir o expoente pelos números que estão lá na base. Ok? Lembrando que essa propriedade só vale quando se trata de multiplicação e de divisão. Daí eu calculo a partir dos resultados que eu tenho aqui, certo? Pessoal, então nós vimos aí 4 propriedades. Vocês perceberam que nas duas primeiras envolve multiplicação e divisão de potências de bases iguais. Fiquem muito atentos a isso, tá? A terceira, potência de potência. E na quarta, a gente tem na base da potência operações de multiplicação ou divisão, e aí nós podemos distribuir esses expoentes, certo?
Então, ó, no final do vídeo eu vou deixar os exercícios de tarefa. Na terça-feira, né, às 11 horas nós temos a live para estar tirando essas dúvidas. Lembrando que se alguém quiser mandar antes pelo WhatsApp, fica à vontade, pode mandar as dúvidas que eu vou estar explicando. Mas é o seguinte, todos os exercícios vão ser parecidos com os exemplos que eu fiz. Então apareceu a dúvida, volta o vídeo, né? Vê como é que eu fiz, tenta fazer igual, semelhante, parecido. Ok? Então até a próxima aula. Um grande abraço.